Título 8. Dos títulos de crédito. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 887. O título de crédito, documento necessário ao exercício do direito literal e autônomo nele contido, somente produz efeito quando preencha os requisitos da lei. Artigo 888. A omissão de qualquer requisito legal que tire ao escrito a sua validade como título de crédito não implica a invalidade do negócio jurídico que lhe deu origem. Artigo 889. Deve o título de crédito conter a data da emissão, a indicação precisa dos direitos que confere e a assinatura do emitente. Parágrafo 1º. É à vista o título de crédito que não contenha indicação de vencimento. Parágrafo 2º. Considera-se lugar de emissão e de pagamento, quando não indicado no título, o domicílio do emitente. Parágrafo 3º. O título poderá ser emitido a partir dos caracteres criados em computador ou meio técnico equivalente e que constem da escrituração do emitente, observados os requisitos mínimos previstos neste artigo. Artigo 890. Consideram-se não escritas no título a cláusula de juros, a proibitiva de endosso, a excludente de responsabilidade pelo pagamento ou por despesa, a que dispense a observância de termos e formalidade prescritas, e a que, além dos limites fixados em lei, exclua ou restrinja direitos e obrigações. Artigo 891. O título de crédito, incompleto ao tempo da emissão, deve ser preenchido de conformidade com os ajustes realizados. Parágrafo único. O descumprimento dos ajustes previstos neste artigo pelos que deles participaram não constitui motivo de oposição ao terceiro portador, salvo se este, ao adquirir o título, tiver agido de má-fé. Artigo 892. Aquele que, sem ter poderes, ou excedendo os que tem, lança a sua assinatura em título de crédito como mandatário ou representante de outrem, fica pessoalmente obrigado e, pagando o título, tem ele os mesmos direitos que teria o suposto mandante ou representado. Artigo 893. A transferência do título de crédito implica a de todos os direitos que lhe são inerentes. Artigo 894. O portador de título representativo de mercadoria tem o direito de transferi-lo, de conformidade com as normas que regulam a sua circulação, ou de receber aquela independentemente de quaisquer formalidades, além da entrega do título devidamente quitado. Artigo 895. Enquanto o título de crédito estiver em circulação, só ele poderá ser dado em garantia, ou ser objeto de medidas judiciais, e não separadamente os direitos ou mercadorias que representa. Artigo 896. O título de crédito não pode ser reivindicado do portador que o adquiriu de boa-fé e na conformidade das normas que disciplinam a sua circulação. Artigo 897. O pagamento de título de crédito que contenha obrigação de pagar soma determinada pode ser garantido por aval. Parágrafo único. É vedado o aval parcial. Artigo 898. O aval deve ser dado no verso ou no anverso do próprio título. Parágrafo 1º. Para a validade do aval,
dado no anverso do título, é suficiente a simples assinatura do avalista. Parágrafo 2º. Considera-se não escrito o aval cancelado. Artigo 899. O avalista equipara-se àquele cujo nome indicar, na falta de indicação, ao emitente ou devedor final. Parágrafo 1º. Pagando o título, tem o avalista ação de regresso contra o seu avalizado e demais coobrigados anteriores. Parágrafo 2º. Subsiste a responsabilidade do avalista, ainda que nula a obrigação daquele a quem se equipara, a menos que a nulidade decorra de vício de forma. Artigo 900. O aval posterior ao vencimento produz os mesmos efeitos do anteriormente dado. Artigo 901. Fica validamente desonerado o devedor que paga título de crédito ao legítimo portador no vencimento sem oposição, salvo se agiu de má-fé. Parágrafo único. Pagando, pode o devedor exigir do credor, além da entrega do título, quitação regular. Artigo 902. Não é o credor obrigado a receber o pagamento antes do vencimento do título, e aquele que o paga antes do vencimento fica responsável pela validade do pagamento. Parágrafo 1º. No vencimento, não pode o credor recusar pagamento, ainda que parcial. Parágrafo 2º. No caso de pagamento parcial, em que se não opera a tradição do título, além da quitação em separado, outra deverá ser firmada no próprio título. Artigo 903. Salvo disposição diversa em lei especial, regem-se os títulos de crédito pelo disposto neste Código. Capítulo 2. Do título ao portador. Artigo 904. A transferência de título ao portador se faz por simples tradição. Artigo 905. O possuidor de título ao portador tem direito à prestação nele indicada, mediante a sua simples apresentação ao devedor. Parágrafo único. A prestação é devida, ainda que o título tenha entrado em circulação contra a vontade do emitente. Artigo 906. O devedor só poderá opor ao portador exceção fundada em direito pessoal ou em nulidade de sua obrigação. Artigo 907. É nulo o título ao portador emitido sem autorização de lei especial. Artigo 908. O possuidor de título dilacerado, porém identificável, tem direito a obter do emitente a substituição do anterior, mediante a restituição do primeiro e o pagamento das despesas. Artigo 909. O proprietário que perder ou extraviar título ou for injustamente desapossado dele, poderá obter novo título em juízo, bem como impedir sejam pagos a outrem capital e rendimentos. Parágrafo único. O pagamento, feito antes de ter ciência da ação referida neste artigo, exonera o devedor, salvo se provar que ele tinha conhecimento do fato. Capítulo 3. Do título à ordem. Artigo 910. O endosso deve ser lançado pelo endossante no verso ou anverso do próprio título. Parágrafo 1º. Pode o endossante designar o endossatário e, para a validade do endosso, dado no verso do título,
É suficiente a simples assinatura do endossante. Parágrafo 2º. A transferência por endosso completa-se com a tradição do título. Parágrafo 3º. Considera-se não escrito o endosso cancelado total ou parcialmente. Artigo 911. Considera-se legítimo possuidor o portador do título à ordem com série regular e ininterrupta de endossos, ainda que o último seja em branco. Parágrafo único. Aquele que paga o título está obrigado a verificar a regularidade da série de endossos, mas não a autenticidade das assinaturas. Artigo 912. Considera-se não escrita no endosso qualquer condição a que o subordine o endossante. Parágrafo único. É nulo o endosso parcial. Artigo 913. O endossatário de endosso em branco pode mudá-lo para endosso em preto, completando-o com o seu nome ou de terceiro. Pode endossar novamente o título em branco ou em preto, ou pode transferi-lo sem novo endosso. Artigo 914. Ressalvada cláusula expressa em contrário, constante do endosso, não responde o endossante pelo cumprimento da prestação constante do título. Parágrafo 1º. Assumindo responsabilidade pelo pagamento, o endossante se torna devedor solidário. Parágrafo 2º. Pagando o título, tem o endossante ação de regresso contra os coobrigados anteriores. Artigo 915. O devedor, além das exceções fundadas nas relações pessoais que tiver com o portador, só poderá opor a este as exceções relativas à forma do título e ao seu conteúdo literal, à falsidade da própria assinatura, a defeito de capacidade ou de representação no momento da subscrição e à falta de requisito necessário ao exercício da ação. Artigo 916. As exceções, fundadas em relação do devedor com os portadores precedentes, somente poderão ser por ele opostas ao portador, se este, ao adquirir o título, tiver agido de má-fé. Artigo 917. A cláusula constitutiva de mandato, lançada no endosso, confere ao endossatário o exercício dos direitos inerentes ao título, salvo restrição expressamente estatuída. Parágrafo 1º. O endossatário de endosso-mandato só pode endossar novamente o título na qualidade de procurador, com os mesmos poderes que recebeu. Parágrafo 2º. Com a morte ou a superveniente incapacidade do endossante, não perde eficácia o endosso-mandato. Parágrafo 3º. Pode o devedor opor ao endossatário de endosso-mandato somente as exceções que tiver contra o endossante. Artigo 918. A cláusula constitutiva de penhor, lançada no endosso, confere ao endossatário o exercício dos direitos inerentes ao título. Parágrafo 1º. O endossatário de endosso penhor só pode endossar novamente o título na qualidade de procurador. Parágrafo 2º. Não pode o devedor opor ao endossatário de endosso penhor as exceções que tinha contra o endossante, salvo se aquele tiver agido de má-fé. Artigo 919. A aquisição de título à ordem, por meio diverso do endosso, tem efeito de cessão civil. Artigo 920. O endosso posterior ao vencimento produz os mesmos efeitos do anterior.
Capítulo 4. Do título nominativo. Artigo 921. É título nominativo o emitido em favor de pessoa cujo nome conste no registro do emitente. Artigo 922. Transfere-se o título nominativo mediante termo em registro do emitente, assinado pelo proprietário e pelo adquirente. Artigo 923. O título nominativo também pode ser transferido por endosso que contenha o nome do endossatário. Parágrafo 1º. A transferência mediante endosso só tem eficácia perante o emitente, uma vez feita a competente averbação em seu registro, podendo o emitente exigir do endossatário que comprove a autenticidade da assinatura do endossante. Parágrafo 2º. O endossatário, legitimado por série regular e ininterrupta de endossos, tem o direito de obter a averbação no registro do emitente, comprovada a autenticidade das assinaturas de todos os endossantes. Parágrafo 3º. Caso o título original contenha o nome do primitivo proprietário, tem direito o adquirente a obter do emitente novo título em seu nome, devendo a emissão do novo título constar no registro do emitente. Artigo 924. Ressalvada proibição legal, pode o título nominativo ser transformado em a ordem ou ao portador, a pedido do proprietário e à sua custa. Artigo 925. Fica desonerado de responsabilidade o emitente que, de boa fé, fizer a transferência pelos modos indicados nos artigos antecedentes. Artigo 926. Qualquer negócio ou medida judicial que tenha por objeto o título só produz efeito perante o emitente ou terceiros, uma vez feita a competente averbação no registro do emitente.